Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da Altivia TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio. Nestes tempos de quarentena, estamos fazendo nossas entrevistas, nossas edições por videoconferência. E nesta edição do Agropapo aí vamos tratar aí sobre agricultura de baixo carbono, justamente uma nova parceria aí entre Bayer e Embrapa para propagar aí as boas práticas de agricultura de baixo carbono no agro brasileiro. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação de receber nesta edição o Dirceu Ferreira, executivo diretor da Bayer, e também o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Cristiano Andrade. Satisfação estar com os senhores nesta edição do Agropapo. Satisfação aqui do lado da Embrapa, eu agradeço a oportunidade. Muito bom, Ronaldo, estar aqui com vocês. Cristiano, é um prazer encontrar você de novo também. Prazer. Muito bem, senhores. Bom, eu queria que vocês pudessem, a gente pudesse começar dando aí um breve perfil aí do que justamente aí é esse convênio, aí essa parceria aí Bayer-Embrapa, no sentido aí de estimular aí boas práticas aí de agricultura de baixo carbono no campo brasileiro. Tá ok. Cristiano, se me permite, eu vou... Pode começar. E depois você pode ir construindo em cima também, né? Bom, Ronaldo e espectadores, a ideia é que a gente possa construir realmente uma ponte entre os agricultores brasileiros e esse mercado de crédito de carbono, que quando a gente olha para a agricultura, ele é muito distante da realidade, né? É um mercado que hoje ele funciona em alguns segmentos da economia globalmente falando, no entanto que em 2019 ele representou mais de 200 bilhões de dólares no mundo inteiro, mas ele é muito distante da realidade dos produtores e dos agricultores, eu diria, no mundo inteiro, e não é diferente no Brasil, né? Muito disso está em função realmente de você não ter um mercado estabelecido, né? De você não ter regras, não ter metodologias que realmente sejam as mais confiáveis possíveis e que permitam que o produtor possa ingressar nesse jogo sabendo que ele também vai extrair valor e vai ganhar dinheiro com isso, tal qual ele ganha com a produção dele de grãos, frutas, vegetais, fibra ou até mesmo biocombustível. Então, esse é o intuito. E para que isso possa acontecer, a Bayer resolveu tomar a frente disso, globalmente falando, selecionando num momento o mercado brasileiro e o mercado norte-americano. No Brasil, a gente está falando de 500 produtores que vão participar desse projeto conosco, 14 estados e mais ou menos 60 mil hectares de soja e de milho. E nos Estados Unidos são mais 700 produtores com uma pegada um pouco diferente daquilo que a gente está propondo no Brasil. E aí a construção disso tudo tem que envolver e tem que passar por um parceiro de peso, né? E ninguém melhor do que a Embrapa, que já é um parceiro da Bayer aí nos últimos 20 anos, desenvolve projetos junto com a gente, toma a frente de decisões importantes para a agricultura de baixo carbono, e foi isso que a gente levou em consideração, convidar a Embrapa para poder unir esforços junto com a gente. Tá? Bacana. E Cristiano, como é que vai ser justamente o envolvimento aí na prática da Embrapa aí nesta ação, nesta iniciativa? O Dirceu, acho que tocou num ponto importante aí, né? Que é a questão um dos principais entraves para o mercado de carbono envolvendo o solo, né? Diz respeito a metodologias para quantificação e monitoramento desse carbono. Então, mesmo que se tenha um mercado que remunere por isso, a gente tem dificuldades metodológicas em falar, olha, existe, em função de boas práticas agrícolas, o sequestro de X toneladas por hectare por ano em determinada propriedade, e aí poder, na verdade, isso virar algum recurso para o produtor. Então, a Embrapa vem nessa parceria, né, então, sob uma demanda que a Bayer trouxe, né, uma demanda, acho, fundamental para o agronegócio brasileiro, que, na verdade, o agricultor aqui, ele já desempenha muito bem as funções dele, muitas vezes com práticas que sequestram carbono no solo, mas nunca foram remunerados por isso. A Embrapa vem para trabalhar essa parte metodológica aí. Então, nós já temos uma trajetória em termos de pesquisa nessas quantificações de carbono, em nível de propriedade rural mesmo, mas que a gente não tinha um espaço, talvez, para colocar isso aí numa escala muito mais ampla do que a escala experimental, né? E isso a gente vai poder fazer com a Bayer. Então, a Embrapa vem com técnicas
convencionais e algumas propostas de métodos mais rápidos e de baixo custo, para poder, na verdade, garantir que um sistema está ou não sequestrando carbono e poder movimentar isso em termos de mercado. Bacana, justamente num sentido aí de poder dar uma materialidade a esse sequestro de carbono aí por meio das boas práticas, né? Exatamente. Essa coisa do sequestro de carbono no solo é falado desde o protocolo de Kyoto, né, como uma possibilidade. Isso nunca se materializou em nada, e não é só aqui no Brasil, então isso é uma realidade global, né, essa dificuldade. Mas, para falar a verdade, eu acho que sai junto com a Bayer numa tremenda vantagem aí, em termos de experiência e a capilaridade da Bayer aqui no país, para a gente poder alavancar isso. Só complementando, Ronaldo, o que o Cristiano estava falando, eu acho que isso também é a vantagem da gente viver num mundo que se modernizou e deu saltos nos últimos, principalmente na última década, né? Essa transformação digital e as novas tecnologias que vieram para a agricultura nos permitem pensar em propostas diferentes, né? Então, a gente vai estar comparando 3 novas metodologias com a metodologia padrão que o Cristiano citou, que é coletar em profundidade o solo, né, as amostras, que é algo que é custoso, é complexo, demanda tempo, contra tecnologias muito mais modernas, né, de uso de laser, de uso de ondas de rádio e de uso também de imagens de satélite, para a gente poder chegar à conclusão qual delas é mais eficiente, mais barata e que possa ser auditável, né? Que possa receber lá uma auditoria em cima, de maneira que a gente possa aferir realmente a qualidade e a quantidade desse carbono sequestrado. Tá? Uhum. Vocês me corrigem se eu estiver errado, mas justamente a iniciativa ela tem aí total aderência, vamos dizer assim, com práticas como, por exemplo, plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta, nesse sentido, né? Sim, total aderência, né? Então, assim, na verdade, a gente já tem uma parcela de agricultores que adotam esses sistemas com níveis, na verdade, tecnológicos diferentes e que a gente pode sempre potencializar, mas que provavelmente tem prestado esse tipo de, que a gente pode chamar que é um serviço ambiental, né? Na medida em que você está fazendo um bem maior para a sociedade em função da sua atividade, que é produção de alimentos, fibras e outras matérias-primas, você traz, então, um serviço adicional, né? Então, na verdade, o agricultor vem fazendo isso. Só que isso não é quantificado, existe uma dificuldade em se fazer isso e não existe um mercado consolidado até por esse entrave, né? Então, o projeto vem atacar esse aspecto aí fundamental para girar, né? Em termos de potência... desculpe. Não, desculpa, pode, por favor, Cristiano. Em termos de potencial dessa prática, então, se a gente falar só no plantio direto, né? E nesse projeto inicial da Bayer aqui no Brasil, que vai abranger soja e milho, então, aqui no Brasil, nós temos mais de 50 milhões de hectares com soja e milho, né? Em plantio direto, se estima que no Brasil inteiro tem 30 milhões, mas que num plantio direto bem feito mesmo, 15 milhões ou menos, né? Então, se você avançasse desses 15 milhões, que é o plantio direto de fato, sem falar de outras tecnologias, avançasse isso mais 20 milhões de hectares, que seriam que os 15 que não são um plantio direto verdadeiro, né? Mais 5, então é um avanço pequeno. Se você avançasse aí numa taxa de sequestro de carbono de 400 quilos por hectare por ano, e que isso levasse ao longo de 20 anos para saturar de carbono esse solo, né? A gente está falando uma redução de emissão de CO2 pela agricultura da ordem de 20% de tudo que ela emite, né? Só com uma mudança de plantio direto, não estou falando de mais nada além disso, né? Não estou falando de aumento de produtividade, nada dessas coisas. Então, assim, só a simples adoção já faria com que quase a gente cumprisse parte dos compromissos do Brasil no exterior, né? É verdade. É verdade. Eu só queria complementar aqui com relação às práticas culturais ou os manejos, né? Quando a gente fala de
plantio direto, rotação de cultura, cultura de cobertura, né? E também a parte dos inoculantes, né, Cristiano, que foi um advento que nasceu aqui no Brasil, diminuindo a necessidade da adubação nitrogenada. Tem o outro lado também, que é o lado de você usar variedades mais adaptáveis, biotecnologia, agroquímicos mais modernos que necessitem de menos água e menos entrada na lavoura, e cada vez que você entra menos na lavoura é menos gás de efeito estufa que você está soltando no ambiente, né? Então, é uma composição, né? E muitas vezes perguntam, mas quanto é que se sequestra de carbono no solo, né? O Cristiano deve, com certeza, saber disso melhor do que eu. Esses números acho que são de 1 a 3 toneladas, se eu não me engano, por hectare, né, Cristiano? Que você conseguiria sequestrar, mas isso é muito em função das práticas que você adota, né? Quem adota melhores práticas e mais práticas que são sustentáveis, consequentemente, deve conseguir resgatar, sequestrar mais carbono, né? Tá? E vamos dizer assim, na opinião de vocês, na opinião não, na verdade, dentro da experiência de vocês, qual é o perfil de produtor assim, mais receptivo, que absorve de uma maneira mais fácil, vamos dizer assim, justamente a implantação de tecnologias ou de práticas, de técnicas de baixo carbono? Ou no sentido assim, como é que foi feita a escolha desses produtores aqui no Brasil? Tá. No caso do Brasil, desses 500 produtores, nós temos 50 deles que vão participar do que a gente chama de Carbono Mais, onde a gente vai estar olhando as 3 metodologias versus o padrão, e os outros 450 a gente vai estar olhando uma metodologia versus o padrão, né? Mas, no geral, todos os 500 são produtores de soja e milho, são produtores que usam tecnologia, eles são usuários da plataforma Climate Field View da Bayer, né? Ou seja, eles já são usuários de Drive para poder retirar informação dos maquinários e do processo agrícola deles para poder mandar para uma nuvem e depois poder tomar a decisão mais acertada de como manusear as coisas na lavoura. Então já são produtores que já têm um perfil, Ronaldo, mais voltado para o uso de novas tecnologias. Isso é importante, né? Porque a gente vai estar trazendo isso para esse contexto também. Tá? Perfeito. E agora, justamente a iniciativa da Bayer e Embrapa vai com esse foco de provar o sequestro de carbono, enfim, das boas práticas, né? Agora, qual seria o passo adiante no sentido justamente de dar uma monetização a essa questão? Como fazer justamente o desenvolvimento aí de um mercado aí de créditos de carbono na tua avaliação, Dirceu? Legal. Esses produtores eles vão ter um contrato de 3 anos com a Bayer, onde num primeiro momento e ao final de cada ciclo de um ano, a gente vai aferir, né, realmente o sequestro que foi feito e o crédito que eles têm, e a Bayer vai comprar esse crédito de carbono deles para offsetar emissões da própria Bayer. Mas, ao mesmo tempo, junto com a Embrapa e com outros stakeholders que a gente entende que vão se associar, a gente quer montar esse mercado, né, Cristiano? Não é justo que o produtor fique refém de uma única empresa. A gente quer que esse mercado ele aconteça e que o produtor, do mesmo jeito que ele vende a soja e o milho dele via um corretor, via uma trading, ele possa fazer isso num mercado fidedigno, né? Tá? Esse é o intuito. Perfeito. Cristiano, eu estava conversando aqui com o Dirceu nesse entretempo, da gente tá falando no sentido de como desenvolver esse mercado aí de crédito de carbono a partir justamente da comprovação do que a Embrapa vem fazendo. O caminho seria esse, né? Acho que ele não conectou ainda. Vamos continuar aqui, Dirceu. Tá. Bom, um exemplo que a gente tem, de certo modo, recente aqui no Brasil, que foi implantado no final do ano passado, nesse sentido aí de mecanismos de crédito de carbono, é justamente o RenovaBio, né? Atrelado ao setor sucroenergético, né? Os certificados de descarbonização, né? Então, o intuito é justamente fazer algo nesse sentido, né? Que a gente possa realmente olhar como, por exemplo, um RenovaBio surgiu, né? Aprender com isso também, logicamente, né? E a gente possa construir em cima disso. E no final das contas, realmente o que a gente quer, como eu te disse, é isso, modelar e ajudar a estruturar um grande mercado de crédito de carbono, né? Que possa ser utilizado por
todos os produtores, independente do que ele produz, né? E acho que o ponto legal é esse, sabe, Ronaldo? É falar assim, o produtor ele acaba sendo monetizado e pago pelo que ele produz e pelo que ele preserva, porque é muito importante para a sociedade como um todo, né? Todas as empresas, num futuro muito próximo, vão precisar e vão ser cobradas por offsetar suas emissões, né? Então é um compromisso que nós temos. Tá escutando a gente, Cristiano? Agora sim. Ah, perfeito, meu caro. Aqui. Imagina. Bom, eu estava desenvolvendo aqui com o Dirceu justamente no sentido que o ponto adiante, após a metodologia efetivamente poder comprovar o sequestro de carbono a partir das boas práticas, é justamente desenvolver um mercado de crédito de carbono nesse sentido, e eu dei como exemplo aqui até o RenovaBio, que foi implantado aí no final do ano passado aqui, né? O RenovaBio é uma iniciativa aí nesse sentido, né, para os produtores de biocombustíveis, né? Embora nele também se ensaie entrar com esse compartimento solo, na verdade a Embrapa Meio Ambiente trabalha ativamente aí no RenovaBio, né, na parte mais técnica, e então a gente também tem estudado e tem uma proposta de alavancar isso, o compartimento solo também para o RenovaBio. Então esse compartimento de fato ainda não foi tocado nem pelo RenovaBio, mas a ideia é algo semelhante, sim, a criação de CBIOS, né? Mas a questão do solo não é por acaso, ela é muito peculiar. Muitas vezes a gente estima ganhos de carbono, da ordem que o Dirceu falou, maior ou menor, dependendo do manejo, né? A gente estima ganhos anuais de carbono, mas raramente se consegue medir anualmente isso. Porque em função da quantidade e variabilidade que você tem na área agrícola, anualmente você não consegue perceber. Então, a questão muitas vezes, e isso a Embrapa está levando para a proposta, né, junto com a Bayer, na verdade, projetar isso, estimar os ganhos e poder, no que o Dirceu já falou também, isso ser auditável a cada 3 anos, por exemplo. Então, existe um grande esforço por trás também dessa proposta, que é a questão de ferramentas de análise de ciclo de vida, de modelagem matemática, para se estimar os ganhos de carbono em função das práticas agrícolas e remunerar o produtor anualmente, por exemplo. Né? Ou recompensar, né? A gente fala em remuneração, mas nem sempre é isso, pelo menos num primeiro momento. Né? Então, recompensar o produtor talvez anualmente, mas com a possibilidade de auditorias e quantificações de carbono em prazos mais longos, né? Então, eu acho que é algo importante também dessa parceria, não só a questão das metodologias de aplicação a campo, mas toda a questão de inteligência por trás disso, que vai dar emissões evitadas também em outros compartimentos que não o solo, né? Então, a questão de redução da adubação nitrogenada, uso de inoculante, redução de uso de diesel, né? Então, tudo isso vai estar muito semelhante ao que a gente tem no RenovaBio, só que agora já entrando com o compartimento solo. Perfeito. E aí todo esse esforço, enfim, de construção aí de uma agricultura de baixo carbono, tem a outra ponta também aí, vamos dizer assim, financeira, que é justamente funcionar como uma espécie de uma certificação para a atração de recursos que busquem investimento em projetos verdes, né? Acho que o Dirceu talvez tenha mais informações nesse sentido. Esse é um ponto interessante, é um efeito, a gente poderia dizer que é um efeito colateral, né, que um projeto desse vai ter, exatamente esse, né, que os produtores possam ter esse selo verde, e como outro dia eu estava conversando com o Celso Moretti, presidente da Embrapa, a respeito disso, né, do mesmo jeito que existe hoje a carne carbono neutro, o que a gente quer é uma agricultura carbono neutro, né, por que não? Por que não sonhar com alguma coisa desse tipo, remunerando as partes, né, e trazendo um bem maior para a sociedade toda, sabe, Ronaldo? Então, é bem nesse sentido mesmo. Isso faz parte de uma construção que a gente está fazendo. E, mais uma vez, eu reforço que esse suporte científico da Embrapa e também a orientação aos agricultores no Brasil é algo que a gente sabe que a Embrapa é a melhor empresa, é a melhor maneira da gente poder atingir os agricultores nesse sentido.
Muito bem, meus caros, já é um grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer aí a participação dos senhores aqui no nosso talk show do Novo Agronegócio. E, por favor, pedir a gentileza, se vocês quiserem deixar algum contato, para quem quiser justamente mais informações aí sobre essa parceria aí Bayer-Embrapa, com foco na agricultura de baixo carbono. Ronaldo, obrigado. Cristiano, obrigado. Foi um grande prazer. Quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é dirceu.junior@bayer.com, né? Basta me mandar um e-mail e aquilo que eu puder fazer de ponte, conexões internas na empresa, eu vou estar fazendo, tá bom? Então, Ronaldo, quero agradecer também a oportunidade aqui de poder falar um pouquinho do que a Embrapa vem a contribuir junto com a Bayer nessa iniciativa, né? Então, agradeço a oportunidade. O Dirceu, satisfação aqui também de poder ouvi-lo, né? E o canal de comunicação, acho que o melhor são os canais da própria Embrapa, os oficiais, né? Que você pode acessar pelas mídias aí, pela internet e pode entrar lá com o assunto que quiser, que você acha amparo da empresa, né? Inclusive a respeito dessa iniciativa. Tá? Muito então, bem. Por favor, pode complementar, Cristiano. Não, tá ok. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Muito bem. Dado o recado, assim encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show digital do Novo Agronegócio, aqui na Altivia TV na internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da Altivia TV na internet é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.